Bom, pessoal, olá, meu nome é Daniel Almeida, nosso grupo junto com o Felipe Andrade, nós somos da Highland Asset e essa é a nossa análise setorial para o desafio Top Gestor. Bom, dentre os três pilares possíveis, o pilar selecionado foi o social. A decisão ela foi fundamentada aí com base na importância das ações políticas, né, que se relacionam com a diversidade e inclusão, assim como o desenvolvimento dos colaboradores, controle de qualidade realizado com clientes, preocupação a respeito com os direitos humanos, e especialmente no caso da empresa selecionada, essa preocupação com a escolha de fornecedores e com a cadeia produtiva, bem como o alinhamento de valores e a responsabilidade social. Bom, a escolha da empresa ela foi realizada com base na análise do Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3, que atualmente ele contempla 46 companhias de 27 diferentes setores. A escolha baseada no índice ela levou em consideração a avaliação da metodologia de inclusão adotada, que basicamente leva em conta cinco principais dimensões, que relacionam o capital humano, a governança corporativa, o modelo de negócio e inovação, capital social e o meio ambiente. Além disso, é importante falar que a companhia recebeu uma classificação A, em uma escala de AAA para CCC, na avaliação do MSCI e ESG Ratings. Bom, o pilar social ele possui uma influência muito forte na agenda de enquadramento da M. Dias Branco, na política ESG. Tendo em vista que, assim, de acordo com a definição dos grupos de trabalho que lideram a adequação da companhia a esse tipo de abordagem, a gente pode observar um interessante foco em três principais pontos, que o primeiro deles é o impacto na nutrição social, na saúde e na segurança ocupacional dos colaboradores e o relacionamento com as comunidades em que as instalações industriais estão inseridas. Bom, o primeiro ponto, ele foca em melhorar características nutricionais dos alimentos e também é um fator determinante, eles levam em conta que isso é um fator determinante para a evolução da sociedade. O segundo ponto, ele trata a respeito da gestão do trabalhador, garantindo o desenvolvimento de políticas relacionadas com a saúde e segurança no trabalho. E, por fim, o último ponto, ele relaciona-se com a aproximação da companhia da comunidade e estabelece uma agenda de incentivo, de financiamento de programas sociais e culturais dentro das comunidades que as indústrias estão inseridas. Bom, o próximo ponto é a análise das 5 forças de Porter. Vou tentar ser bem sintético, mas, bom, primeiro a ameaça a produtos substitutos. O Porter classifica a ameaça como um fator que pode influenciar diretamente aí no poder de barganha dos consumidores, na medida que isso trata não só sobre um produto semelhante ou quase igual, mas também como um produto que pode efetivamente substituir a opção do cliente. No caso da M. Dias, a gente observa que o setor de massas e biscoitos ele é um setor bem cíclico e depende estruturalmente da renda da população. Então, que esse é inclusive um importante drive. O rol de produtos da M. Dias, por serem produtos aí com baixo valor agregado, influencia o consumidor a não tolerar uma alta elasticidade do preço. Isso ocasiona, portanto, um aumento do risco de substituição dos produtos por produtos diferentes, né, como é o caso do pão e o arroz. Bom, com relação à ameaça de novos concorrentes, é, a entrada de novos concorrentes trata a respeito das barreiras, né, para novos concorrentes do setor. Como a gente já falou, a M. Dias é líder no setor, ou seja, ela possui uma vantagem competitiva na produção e no escoamento logístico aí pelo Brasil, porque tem uma presença muito grande de unidades em todo o território nacional. Além disso, tem um uso de marcas consolidadas, aí, como o caso da Piraquê, por exemplo, e também representa uma barreira muito grande para a entrada de novos players. Então, a gente não considera isso um risco elevado para a companhia. Bom, outro ponto é o poder de negociação com os clientes, que é um representativo aí de como a empresa possui ou não, né, um poder de barganha com as margens de lucros relativas ao produto final. E a gente identificou que o M. Dias possui uma grande dificuldade de repasse do aumento dos custos de matéria-prima ao consumidor. Recente reflexo disso foi a elevação dos preços do trigo com a guerra da Ucrânia e Rússia, que são grandes exportadores, inclusive, e a dificuldade de repasse no valor, que ocasionou, inclusive, uma queda no preço das ações da companhia. Bom, outro ponto é o poder de negociação com fornecedores. A gente
Conseguir estabelecer um padrão de concorrência entre fornecedores é um importante fator, né, que determina o sucesso de uma empresa. E a M. Dias comercializa essencialmente derivados de trigo, sendo esse o principal insumo. A grande dependência da exportação argentina, no caso do Brasil, representa um fator muito negativo em relação à negociação com fornecedores, em razão dessa dependência da performance da safra do país vizinho. Além disso, pelo fato do preço da commodity ser dolarizado, os impactos decorrentes do bloqueio comercial à Rússia influenciaram diretamente aí o preço do custo de produtos da M. Dias. Portanto, tem um risco aí inerente do poder de negociação com os fornecedores. Por fim, a rivalidade entre os concorrentes. A M. Dias possui por volta de 35% do market share da produção de massas e biscoitos, então é o maior player do setor. Além disso, ela é muito maior, aproximadamente 4 vezes maior em relação aos outros players, como a Marilan e a Balduco. Com uma parcela relevante, 20 a 25% do custo da companhia é fixo, ela aproveita-se aí de uma enorme alavancagem operacional em relação aos seus pares. Bom, em termos de cadeia de valor, o segmento de biscoitos e massas é dividido em três principais etapas: a produção dos insumos, o processamento dos insumos e o escoamento nas cadeias de venda. O principal insumo do setor, além do óleo vegetal e o trigo, inclui embalagens, açúcar, amido e cacau. O principal insumo, o trigo, representa um risco considerável em relação aos fornecedores, em razão da grande dependência do Brasil em relação aos seus exportadores, né, seus fornecedores, como já citado anteriormente, a Argentina tem como dependência quase 80% das importações do país. Esses insumos são processados em moinhos ou em unidades especiais, para que depois sejam direcionados às unidades industriais. Nas unidades industriais, os insumos são utilizados para a manufatura dos produtos, que depois são direcionados para centros de distribuição. Merece destacar também que o produto não possui alto valor agregado. Assim, como já falamos anteriormente, a tolerância dos clientes em relação ao aumento dos preços abaixo é muito baixa e representa um risco considerável para um eventual repasse de custo de produção. Até a década de 90, o setor de massas e biscoitos era dominado por empresas familiares. Desde então, o setor passou por um crescimento acelerado que culminou em uma série de aquisições de empresas nacionais por grandes marcas internacionais. Os principais drives desse setor de massas e biscoitos são os seguintes: o câmbio, que regula os custos dos insumos, o custo de mão de obra, dado que o setor é intensivo em alguns processos manuais, e regula boa parte da margem bruta, IPCA, índice de inflação, boa parte das parcelas de custo são locais e tem substancial impacto no setor, que tem o seu como um indexador de preço dos seus produtos, a inflação. A massa salarial, importante regulador da renda disponível para consumo dos bens, e não são tão essenciais. Preço das embalagens, insumo relevante para as empresas do setor. Bom, próximo tópico relativo à análise de inovação. A empresa realizou diversos investimentos em inovação nos últimos anos. Ela se destacou aí pela diversificação nos rolos de produtos, no investimento em pesquisa em P&D, né, em pesquisa e desenvolvimento, para otimização de custos de produção, como, por exemplo, novos formatos de biscoito, melhorias sensoriais, adequação de embalagens, dentre outros. Bom, o crescimento, né, desse investimento em P&D representou um grande avanço. E em 2018 foi realizado investimentos na ordem de 8,7 milhões de reais. Os projetos desenvolvidos durante os anos de 2014 e 2018, eles foram focados nessa racionalização de recursos e na otimização de processos produtivos. Além disso, a M. Dias foi inclusive premiada como uma das 100 empresas aí mais inovadoras no uso da TI, demonstrando um claro avanço na otimização do uso de tecnologia como aliado do modelo de negócio. E, por fim, destaca-se a criação desse programa Germinar, que é um programa que objetiva realizar a conexão com startups, pesquisadores e empresas inovadoras. O programa possui foco em desenvolver e apoiar soluções que são focadas no aumento da durabilidade de produtos,
assim, exemplos, né? Desenvolvimento de tecnologias de impressão 3D em alimentos, desenvolvimento sustentável de produtos alinhado aí com a matriz ESG. Inclusive, um que eu achei bem interessante foi a aplicação de IA para cenários de commodities, para compra e venda de commodities, né? Enfim, aplicação para contexto logístico também, entre outros. Bom, por fim, em termos de stock picking, entendemos que a M-Dia possui uma posição dominante no setor em que está inserida, o que garante alguns diferenciais importantes em termos de competitividade. Entendemos que o resultado do ano passado, 2021, foi bastante afetado negativamente pela alta dos preços do trigo. Vemos, então, uma oportunidade em ter um crescimento de receita e uma potencial aquisição a serem feitas, assumindo um cenário normalizado que os resultados operacionais da empresa. Acreditamos que, diante de uma oportunidade de pagar um preço razoável por uma companhia que, historicamente, sempre negociou a um valuation esticado, por ser uma empresa premium em termos de qualidade, dado que o patamar de preço atual... Tem que cortar isso aí. Dado o patamar de preço atual, a companhia não é nenhuma barganha. O grande diferencial está em acelerar o sizing da posição. Nesse sentido, recomendamos compra do ativo.